15 de junho de 2024, sábado da 10ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado, chegamos a mais um fim de semana. Louvado seja Deus, vos acolho com a paz. Nós vamos meditar o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos do 19 ao 21. Naqueles dias, o profeta Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois. E ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto, agora o capítulo 19 do texto do primeiro livro dos Reis, vai falar da vocação, do chamado de Eliseu. Eliseu me parece ser um homem de posses, né? Aqui o próprio texto diz que ele tinha junto de si, naquele lugar, 12 juntas de bois. Então não é para qualquer um. Elias passa e lança o manto. Esse sinal bíblico sugere ou supõe uma transmissão de valores, de pensamentos, de atitudes. É como que se Elias transferisse para Eliseu tudo aquilo que ele era. É muito importante esse significado do lançar o manto. Ou seja, Eliseu foi coberto pelo manto, foi coberto pelas virtudes e pelo chamado que veio de Elias, né? Que por sua vez veio do próprio Deus, porque foi Deus quem ordenou que Elias fosse até Eliseu. E depois, é muito interessante que Eliseu, ele diz: Deixa primeiro eu ir beijar meu pai e minha mãe, depois eu te seguirei. E Elias diz: Vai e volta. Eliseu foi, ele acertou todas as coisas, porque Deus o chamou por meio de Elias. Deixou tudo acertado, tudo ajeitado, e aí ele partiu junto com Elias. Minha gente, nós podemos tomar um ponto de reflexão, o seguinte: nós precisamos aprender e ter a convicção de que nós temos e recebemos de Deus uma missão no ato de evangelizar. Eu sempre digo, ninguém nasceu à toa na vida. Todo mundo que nasceu, todo mundo que tem vida, recebeu de Deus alguma incumbência, vive para alguma finalidade. Ninguém nasceu à toa nesse mundo. Então, nós trazemos em nós muitos sonhos, muitos projetos, e nós devemos correr atrás, nós devemos empreendê-los, devemos realizá-los, concretizá-los. Isso é vontade de Deus. Mas a gente não pode deixar de lado a missão que Deus nos deu no quesito evangelização. Eu digo isso por quê? Porque tem muita gente que congrega a igreja, mas não quer responsabilidade com a igreja. Olha, você pode estar escutando isso e você não tem nenhum vínculo de serviço com a igreja. Deus está te chamando a algo a mais. Você pode ter certeza. Eu tenho certeza absoluta. Aqui, Eliseu, ele tem as suas obrigações, o cuidado do seu pai, né? Como o próprio texto diz, o cuidado da sua mãe, o honrar o pai, o honrar a mãe, o acertar as suas administrações.
certamente era um homem que tinha muitas incumbências administrativas, bens. Ele foi resolver tudo para dar continuidade ao seu segmento. Não deixou tudo para o alto, assim. O segmento de Deus, minha gente, a radicalidade do evangelho, não está em nós deixarmos de honrar os nossos compromissos. De maneira alguma. Vou dizer a vocês, por exemplo, eu sou sacerdote, né? Eu sou padre católico, ocidental, eu não me caso, né? Eu assino, faço a promessa do celibato. Acontece que, por exemplo, suponhamos que minha mãe adoeça, eu tenho que cuidar de minha mãe. São incumbências, são missões que Deus nos dá e que fazem parte do nosso ministério também. O serviço da igreja, você pode servir a igreja, aconteceu alguma coisa no seio familiar, você precisa se ausentar, você não pode largar as coisas de qualquer jeito lá e correr atrás. É claro que você tem que ir lá para sua família, mas você tem que colocar alguém para te substituir. Você tem que permitir que o que você faz não pare. O trabalho de evangelização não pode parar por meio de nós. Como também o que esteja ao nosso cuidado não pode ser prejudicado por causa do trabalho de evangelização. Tem gente que vive na igreja e não cuida da família. Tá errado. Tá errado. Tem gente que vive da igreja e o seu casamento está se definhando. Tá errado. Tem gente que não quer compromisso com a igreja e é só amigos, só viagem, só diversão. Também tá errado. Vocês conseguem perceber? No fundo, minha gente, uma vida que esteja no agrado de Deus é uma vida equilibrada, né? Esses dias eu estava me preparando para falar com uma pessoa, com um jovem, e eu estava preparando meu discurso, a minha fala, né? Uma situação que aconteceu, e eu ia dizer a esse jovem o seguinte: olha, você quer ser feliz na sua vida, né? E eu ia dizer isso a ele, com toda certeza ele ia dizer sim. E eu ia dizer a ele: comece a dar atenção a todas as dimensões que compõem a sua existência, a sua vida. Pare de priorizar coisas em detrimento de outras. Pare de cobrir um sangue e descobrir outro. Pare de priorizar umas coisas e deixar outras a desejar. Procure olhar tudo que é importante na vida humana, na sua vida. E comece a se esforçar para viver bem e de maneira muito responsável todas essas suas obrigações e todas essas suas dimensões. E a gente precisa aprender a fazer isso. Hoje, nós vemos que aqui Eliseu é um homem prudente, é um homem sereno. Calma aí, Elias. Eu sei que Deus me chamou, mas eu tenho algumas coisas para acertar. Deixa eu fazer o que me cabe, é minha obrigação. Um homem calculado, pontual, sereno, exato. Um homem assertivo. Falta um pouco disso, talvez, em nós. Quantas coisas em nossa vida está desordenada? Quantas coisas em nossa vida está bagunçada? Não é mesmo, minha gente? Para a gente refletir, olhemos o testemunho de Eliseu, um homem pontual, um homem responsável, e percebamos quantas coisas em nossa vida precisam ser arrumadas. Desde a nossa casa, que talvez esteja uma bagunça, até a casa do nosso coração, que talvez não esteja como deve. Talvez o nosso coração esteja todo desordenado, coisas fora do lugar. Talvez os nossos sentimentos estejam fora do lugar. Que palavra bonita hoje. Então, que nós hoje, a partir dessa palavra, nos sintamos desejosos de organizarmos a nossa vida. Seja ela externa ou exterior, seja ela interna, interior, íntima, na nossa intimidade, no nosso coração. Um bom fim de semana, meus queridos, aqui na minha paróquia São João Batista. Neste sábado, hoje, começa a quermesse, este sábado e domingo, e depois do outro sábado e domingo. Se você é de Jundiaí, região, Salto, Itu, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Cabriúva, Itupeva, ou seja, se você estiver em volta aqui da minha paróquia, está convidado. Começa amanhã a quermesse aqui na minha paróquia, nas minhas redes sociais tem a propaganda da quermesse,
A missa às 18 horas, depois a missa festa, uma festa muito familiar, muito gostosa. No dia 23 de junho, que é no outro domingo, também teremos almoço, feijoada, mas tem que comprar o convite com antecedência. Deus abençoe vocês, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.